Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar de textos. Lembrando, gente, que nós sempre associamos muito a questão de texto à linguagem verbal, ou seja, necessariamente eu preciso ter palavras. Mas, gente, os textos, eles podem ser também uma imagem, um desenho. Então, essa coisa, a gente fala texto, vai muito além disso. Então, não vamos nos restringir à parte escrita. Também, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre gênero e tipologia. Justamente porque a gente observa que muitas pessoas ainda acabam confundindo o que é um gênero textual de uma tipologia textual. Então, vamos entender como isso funciona. Então, gente, nós primeiramente temos que saber que cada gênero é formado por uma ou mais tipologias ou sequência textual, referente à organização discursiva do texto. Os gêneros textuais podem ser orais e escritos, havendo uma imensa variedade deles. Orais nós temos, por exemplo, bate-papo, uma conversa telefônica, uma palestra, entre outros. Já nos escritos, nós temos o artigo de opinião, a resenha, a notícia, entre outros também. Já as tipologias são divididas em narrativa, descritiva, argumentativa, que também pode ser chamada de dissertativa, expositiva ou explicativa, injuntiva e conversacional. Então, o que nós temos que reparar? Se eu estou falando de gênero textual, basicamente, se a gente for colocar numa linguagem bem mais simplificada, é o nome que o texto recebe. Então, vamos pegar, por exemplo, o gênero conto. Aqui eu já deixei claro para vocês, então, que conto é o nosso gênero. Agora, nós vimos ali que um gênero ele pode ter mais de uma tipologia. Como assim? O conto não é narrativo? Sim, em sua grande parte, ele é da tipologia narrativa. Porém, gente, nós não encontramos somente narração num conto. Um conto pode ter, por exemplo, a descrição, que seria, então, gente, uma outra tipologia. Ou seja, aqui nós observamos que o gênero é um. Agora, as tipologias são duas, né? As que a gente detectou que são as que mais aparecem nos contos. Obviamente, gente, aqui eu preciso saber que a narrativa é a que mais aparece. Então, a gente sempre vai ter uma tipologia que irá predominar em relação à outra. Ou seja, eu tenho tipologias pré-determinadas, como a gente viu ali, narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e conversacional. Agora, o gênero é o formato, as características daquele texto. Então, se eu pego, por exemplo, o gênero conto aqui que nós colocamos, é uma narrativa curta, com poucos personagens, onde eu tenho apenas um problema a ser solucionado, então. Ou seja, essas são as características do gênero. Aqui, gente, vão ser sempre as mesmas, tá? Então, consiste basicamente, gente, a tipologia narrativa na apresentação de fatos ou ações que se sucedem em uma ordem temporal. Predominam nos seguintes gêneros textuais: conto, romance e biografia. Embora essa tipologia seja marcante em textos ficcionais, pode estar presente em textos jornalísticos, como notícia, reportagem e artigo de opinião. Então, gente, a narração ela é marcada principalmente pela questão do tempo. Então, nós teremos muito nessa marcação de tempo. O que também vai nos ajudar numa narração é a presença de verbos. Então, verbos também estão muito presentes em uma narração. Lembrando que a gente normalmente liga, né, a narração a gêneros que, né, são ficcionais, como conto, romance. Mas, gente, se eu tenho, por exemplo, uma notícia, eu posso sim ter ali no corpo dessa notícia trechos narrativos.
Porque muitas vezes quando eu estou trazendo uma notícia, eu acabo contando uma história. Sei lá, por exemplo, aconteceu o salvamento de alguém. Eu vou contar a história dessa pessoa dentro dessa notícia. Ou seja, eu também tenho ali, então, a tipologia narrativa. Vamos ver um exemplo, então, de texto narrativo? Nós temos um trecho aqui do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu logo, através dos galhos pelados da caatinga rala. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Então, gente, ali nós percebemos que nós temos algumas palavras que estão destacadas. Por exemplo, na planície avermelhada. Por que ela está destacada? Porque ela está indicando um local. Aí nós temos em rosa, alargava, progredira, apareceu. São 3 verbos que estão justamente fazendo essa marcação de tempo. Lembrando, gente, eu tenho, o tempo presente ali da narrativa. Porém, eu posso voltar ao passado para relembrar algumas coisas. Ou então eu posso imaginar cenas do futuro. Isso também é possível. Então, eu não tenho que ter somente verbos no presente. Também nós temos dia inteiro, fazia horas. Essas 2 marcações, gente, são marcações de tempo. Então, eu sei que durou um dia inteiro. Eu sei que fazia horas que isso estava acontecendo ali. Então, essas marcações que a gente tem que ir percebendo, então, na narração. E no final, nós temos um trecho bem grande de destacado, que é: os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. Vocês perceberam a quantidade de verbos? Justamente porque eu estou narrando uma ação pré-determinada. Aí eu tenho o menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Então eu tenho a primeira ação de ele chorar e a segunda ação, então, é quando ele senta-se no chão. Então a gente percebe que a narração, ela apresenta essas características. Lembrando, gente, depende também, eu tenho um conto, eu não vou ter tantos detalhes quanto eu terei detalhes em um romance, tá? Lembrando que isso pode variar. Seguindo, gente, nós temos a tipologia descritiva, que é caracterizada pela construção da imagem de um ser, objeto ou paisagem. Pode ser observada em diversos gêneros textuais, como poesia, textos de divulgação científica, contos e peças teatrais. Ou seja, gente, se eu estou fazendo uma descrição, eu preciso necessariamente trazer o quê? Substantivos e adjetivos. Então, a gente percebe que essas 2 classes, elas vão predominar, então, nessa tipologia. Ou seja, gente, narração, a gente vê uma presença maior de verbos, de adjuntos, adverbiais, de tempo e de lugar também. Aqui na tipologia descritiva, então, eu tenho um predomínio de adjetivos e substantivos. Também tenho verbos? Tenho, mas são normalmente verbos de estado ou então o verbo ser. Então, nós temos aqui, gente, um exemplo de texto da tipologia descritiva. Nós temos um trecho do Conto de Escola do Machado de Assis. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente. Raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes.
O mestre era mais severo com ele do que conosco. O que é que você quer? Logo, respondeu ele com voz trêmula. Então, gente, nós percebemos que nós temos, por exemplo, destacados ali no texto as palavras pequeno, mole, aplicado, fina, pálida e doente. Essas seis palavras destacadas são palavras que estão caracterizando, então, essa nossa personagem. Então, são adjetivos. Também nós temos era, estava, que são verbos que indicam, então, o estado. Então, a gente percebe que verbos estão presentes, sim, quando nós temos uma descrição. Obviamente, né, como eu não tenho essa ação acontecendo, eu terei verbos que indicam um estado, diferentemente do que nós vimos anteriormente lá na narração, onde eu tenho verbos, então, que vão indicar essa passagem de tempo e ação, né, como o próprio nome já diz. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!